graça e paz sejam multiplicadas sobre a vida de todos vocês que estão conosco ao vivo e também vocês que estarão nos acompanhando pela internet. Esse é o estudo aqui na casa do irmão Francisco e da irmã Denise. O nosso estudo ocorre todas as quartas-feiras, às 20 horas. Estamos com um horário novo, não é? A gente se reunia às 19h30, mas a gente preferiu colocar às 20 horas para ficar mais fácil, para todo mundo chegar do trabalho. Fica aqui na Avenida Presidente Castelo Branco, número 34, no bairro do Coabinal, em Parnamirim, em frente à Academia Talk Fit. Tá certo? Muito obrigado aí por você nos acompanhar por meio do Facebook. E se você não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever no nosso canal. É importante que você dê o seu like para que esse vídeo ganhe relevância e possa atingir também mais pessoas, tá certo? Na aula passada nós estivemos falando sobre o Evangelho de Mateus e nós falamos da rejeição que Israel teve ao governo de Cristo. E hoje nós estaremos falando sobre 7 razões do porquê a igreja não passa pela tribulação. É muito importante essa aula de hoje, principalmente porque existem muitas linhas de interpretação. Existe a linha de interpretação que acredita que a igreja será arrebatada na metade da tribulação. Essa linha é a linha mesotribulacionista, né? Os mesotribulacionistas, Zé Carlos, acreditam que a igreja ela passa pela tribulação até a metade, e ela então é arrebatada na metade da tribulação. Existe uma outra linha que são os pós-tribulacionistas. Esses acreditam que a igreja passa pela tribulação, toda ela, e ela só é arrebatada no final. Interessante, né? É a teoria do bate e volta, né? Porque ela é arrebatada e volta com Jesus ao mesmo tempo. Porque não esperou Jesus voltar então aqui? Porque subir para descer? Eu não entendo certas linhas interpretativas, mas existe essa linha, não é? Os pós-tribulacionistas, e acreditam que a igreja então, ela passa pela tribulação completamente e é arrebatada no final e volta com Jesus. Bom, essa é a linha pós. A linha meso acredita que a igreja é arrebatada na metade, passa pela metade e é livre da segunda metade da tribulação. E a linha pré-tribulacionista. A linha pré-tribulacionista acredita que a igreja não passa pela tribulação. Quem crê assim? Glória a Deus. De fato, é a maioria que acredita assim. Cerca de 85% dos crentes acreditam na linha pré-tribulacionista, não é? Acredita que a igreja não passa pela tribulação. Bom, como eu sou pré-tribulacionista, hoje eu não vou trabalhar refutando a ideia pré nem a ideia meso. Eu não vou trabalhar em cima disso. A gente poderia aqui ficar muito tempo refutando o que eles acreditam, mas eu vou só falar o que eu acredito. Eu acredito que já é o suficiente para trazer edificação para a vida dos irmãos. Então eu vou apresentar 7 razões, tá certo? Do porquê a igreja não passa pela tribulação. Tá bom, gente? Então, a aula de hoje eu tenho também uma série de vídeos no meu canal já falando sobre isso. Com slide, tudo certinho, mas eu vou trazer uma aula aqui para os irmãos, para edificar a vida de vocês. Então vamos lá, 7 razões do porquê a igreja não passa pela tribulação. E a primeira razão que eu encontro na Bíblia do porquê a igreja não passa pela tribulação é que Deus é um Deus justo e Ele jamais condenaria o justo com o ímpio. Eu acho que essa razão aqui, André, é a razão principal do porquê a igreja não passa pela tribulação. Embora todas sejam importantes, eu vou trazer muitos argumentos aqui. Eu acho que essa razão aqui, ela realmente deve mexer com a gente, porque Deus é um Deus justo, e se nós olharmos para todo o relato bíblico, sempre que Ele vai executar um juízo coletivo, ou seja, Ele está julgando uma cidade, ou Ele está julgando um povo, Ele tira o justo antes de efetuar o julgamento. Deus tem cuidado com isso. Eu fico imaginando, né? Porque a gente, quando vai olhar o relato do Gênesis, ali Noé, ele foi avisado do dilúvio, foi aparelhado uma arca para que ele pudesse entrar com sua família.
e todos eles escaparam, porque eram justos, tá certo? Deus executou um juízo coletivo e tirou o justo para que esse não perecesse. Amém. Certo? Então eu vejo isso acontecendo ali em Gênesis. Quando a gente vai também para Gênesis um pouco mais para o meio, quando Sodoma e Gomorra é subvertida, a gente vai abrir os textos já já, você vai ver que Abraão, ele tem uma conversa com Deus. E ele então, ele questiona a justiça de Deus, quando ele diz assim: se tiver 50 justas, se tiver 40, e vai descendo, né? Se tiver 10 justos, vai descendo a conversa. Aí no final ele fala assim: porventura o Senhor condenaria o justo com o ímpio? Aí ele faz uma outra pergunta: porventura não faria justiça o Deus de toda a terra? Então observe que Abraão, ele tinha uma consciência de justiça muito grande, e ele conhecia tanto a Deus, não é? Ele sabia que de forma nenhuma Deus condenaria o justo com o ímpio. Uma das coisas que eu comecei nas aulas aqui, eu não sei se os irmãos se lembram, que eu falei sobre a questão da ressurreição de Moisés, e eu fui muito enfático até no início, que a gente não pode dizer certas coisas sobre Deus, ou afirmar certas coisas assim, sem que você tenha responsabilidade daquilo que você está dizendo. A gente não pode simplesmente dizer certas coisas sem ter responsabilidade por aquilo que você está dizendo. Porque se você disser que a igreja passa pela tribulação, você está quebrando um padrão de justiça que foi estabelecido desde o Gênesis, tá certo? De um Deus imutável, de um Deus que não muda, e ele está mostrando que todas as vezes que ele vai executar um juízo coletivo, ele tira o justo, certo? Interessante que se eu disser que a igreja passa pela tribulação, eu estou colocando a igreja no alvo da justiça divina, do juízo divino também. O justo está sendo condenado juntamente com o ímpio. Isso não pode acontecer, certo ou errado? Por quê? Porque eu acho que se Deus fizesse isso, ele mancharia a sua santidade. Isso é grave. Ele mancharia a sua santidade. Por quê? Porque ele estaria cometendo um ato de injustiça. Os irmãos entendem isso? Essa questão de que Deus, ele não pode se dar o luxo de pecar, o universo desabaria. Porque o trono de Deus está estabelecido sobre dois pilares: justiça e verdade. Meu Deus do céu. Justiça e verdade. Se ele condenar o justo, isso é um ato. Porque imagina aí que se eu pudesse livrar alguém de passar por sofrimento, eu livraria, eu sendo homem. Livraria ou não livraria, irmã Denise? Se você pudesse livrar alguém, tivesse o poder de livrar alguém de um sofrimento, você não livraria essa pessoa, estando em seu poder fazê-lo? Quanto mais se essa pessoa fosse justa, não merecesse aquilo, muito mais você livraria, quanto mais Deus. Então assim, a gente observando essa questão, Deus nunca ia condenar o justo com o ímpio, e a tribulação é juízo divino sobre as nações, é Deus julgando as nações. Então vamos aqui observar essa questão. Deixa eu abrir aqui no texto, em Gênesis 7:1. Vamos abrir lá, primeiro texto da noite, Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Gênesis é fácil de achar, fica depois da capa, só para descontrair. Só para descontrair. Quem achou pode ler aí, por favor. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então observe que Noé, ele por ser justo, ele foi poupado. Observe, cara, que já lá no Gênesis, Deus demonstra o seu caráter justo, de justiça. Então ele vai executar o juízo coletivo e ele tira o justo. E aí a gente vai ver isso se repetindo então em Gênesis, no capítulo 18. Vamos lá um pouco mais para frente. Gênesis, capítulo 18, versículo 23. Você vai ver que Abraão conhecia bem o caráter de Deus, não é? E não tinha nem a Bíblia escrita para ele olhar para trás e ver uma tendência de Deus em ser justo.
mas ele conhecia a Deus pelo relacionamento. Hoje a gente tem Bíblia, mas não tem relacionamento. Isso arrebenta com a gente, não? Porque um cara desse aqui não tinha nem Bíblia, nem igreja, nem congregação, nada. E ele aqui, ele sabe como o caráter de Deus é justo, ele não vai condenar o justo com o ímpio. Ele é tão intenso na sua argumentação que ele parece que está discutindo com Deus, né? Imagina aí que ele está discutindo e debatendo. O Senhor não vai condenar o justo com o ímpio, porque o Senhor é justo. Ele conhecia o caráter de Deus. Os caras hoje com Bíblia despreza uma questão tão simples dessa. Deus é santo, justo, ele nunca vai cometer nenhuma injustiça, condenar o justo com o ímpio. E aqui ele vai argumentar, versículo 23, né? E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Não é isso mesmo? Isso. Ele perguntando, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? É a pergunta. 25, longe de ti que faças tal, que mates o quê? O justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio. Longe de ti. Aí ele fala, não faria justiça o juiz de toda a terra. Observe que ele chama Deus de juiz, porque nós esquecemos que Deus também é juiz. Eu vou abrir aqui pelo menos 6 versículos, tem muito mais, para te mostrar que Deus é juiz, que a tribulação não é maldade de Deus. A gente que pensa que é maldade, não, Deus está sendo mal. Não, significa que chegou o momento de julgar todas as coisas, e ele como dono, como responsável por tudo, chegou a hora dele estabelecer a justiça no mundo. Quando a gente for estudar o livro do Apocalipse, a gente chegar no capítulo 5, você vai perceber que é desatado os selos, e aqueles selos ali é tipo uma escritura de propriedade. O livro ali é um livro. Os livros antigamente não era assim. Os livros eram enrolados, né? A gente vai falar sobre todo o processo de construção do livro. Vai ser uma aula bacana, sabe? E ali, sabe, é como se fosse um documento que está sendo aberto por Jesus. Ele é o único digno de abrir o livro porque venceu. E sabe que ele está desatando aqueles selos, e você vê a Trindade reunida ali no texto, tanto Deus, quanto o Espírito Santo, quanto Jesus. Aparece a Trindade e Jesus toma o livro da mão de Deus. É interessante, né? Ele toma o livro e ele começa a desatar os selos. A Trindade se reuniu para tomar a decisão acerca da terra. É mais ou menos assim, aquela palavra ali, que é tirada da questão dos selos, essa questão do livro e tudo mais, é tirada da consciência romana, de quando um documento era assinado e era importante esse documento, compareciam 7 pessoas, 7 testemunhas, e aquele livro era selado e só poderia ser aberto na presença das 7 testemunhas, quando tudo começou. Então, quem criou o mundo foi a Trindade. Você vê a Trindade no capítulo 1 de Gênesis, né? O Espírito parando sobre a face das águas, a conversa entre eles em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ao verbo, façamos. Ele está conversando com pessoas com o mesmo pé de igualdade. Interessante, né? Façamos um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a Trindade estava presente na criação, e agora eles estão tomando a decisão acerca dos rumos do planeta Terra. Ou seja, eles estão sentando para definir um fim para tudo. E aí a tribulação, tem gente que pensa que Deus está sendo ruim. Não, ele está julgando os moradores da terra, porque chegou a hora. E também ele está no final da tribulação, Cristo intervém nos acontecimentos da humanidade para estabelecer a ordem no caos. Termina-se então a era de impiedade, das consequências da queda de Adão, e começa-se uma nova era de paz e de prosperidade. É impressionante como, se você olhar o Apocalipse assim, você consegue ver claramente o intento de Deus em organizar as coisas. E muitas vezes, para organizar, tem que bagunçar. Uma dona de casa tem que afastar o sofá, ou não é? Tem que tirar as coisas do chão, colocar os móveis para fora. Parece até que não está tendo nenhuma organização naquilo. Mas a dona de casa sabe que precisa tirar, precisa varrer, precisa limpar, para que ponha as coisas em ordem. Então a tribulação, ela é um processo de limpeza.
que Deus está fazendo. Então é um julgamento divino. Deus, como juiz, então está julgando os moradores da terra. Expurgando, né? Está expurgando. Expurgar é a palavra certa. Ele está tirando realmente o que é de ruim. E a limpeza final quem faz é Jesus. A limpeza final quem faz é Ele. Glória a Deus. Então é isso que a gente observa. Vamos continuar aqui. A resposta de Deus, né? Ele fala: então disse o Senhor, se em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Então, observe aqui que Deus, se tivesse 50 justos em Sodoma, ele pouparia. E no caso, tinha Ló e a sua família. Então, como ele tinha que destruir a cidade, ele enviou os anjos para ir lá tirar Ló e sua família de dentro de Sodoma e Gomorra, porque ele precisava tirar. Se tivesse um justo só, ele não poderia destruir por causa do justo que estava lá. Isso me traz uma consciência forte no tocante ao arrebatamento, porque a igreja é mais justa do que todos os crentes da antiga aliança, empilhados um em cima do outro. Eu vou deixar você pensar um pouquinho sobre isso, sabe? Se empilharmos todos os crentes da antiga aliança um em cima do outro, não dá um crente da nova. Estou dizendo pelo padrão de justiça, porque na antiga aliança o sangue de bodes e de touros e de animal cobria pecado, não tirava. Agora o sangue de Cristo os purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo tira o pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tirar é remover completamente. Eu quero que os irmãos amadureçam algo que eu vou dizer agora. Eu vou deixar fluir, tá certo? Amém. Se não terminar hoje não tem problema não. Amém, meu irmão. Imagina aí que na antiga aliança a gente vê o Espírito Santo agindo sobre profetas, sobre reis e sobre sacerdotes. Certo? Ele não agia dentro, ele poderia agir sobre. Dentro não podia, porque o sangue de animais não tirava pecado. Não havia uma justiça plena a ponto do Espírito Santo habitar dentro de um homem daquele. Ele vinha sobre ele, inspirava ele pregava, ele profetizava, ele anunciava, escrevia, fazia milagres. Então assim, vinha sobre, apenas sobre, não dentro, de forma nenhuma. Agora na nova aliança, quando a gente vai para a nova aliança, a gente observa que o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, certo? Amém. Ele é o Espírito de Deus. E ele só podia habitar em Deus. Sim ou não? Sim. Porque a criatura mais santa do universo é o próprio Deus, não é? E o Espírito Santo só podia habitar nele. Na antiga aliança não podia habitar em ninguém. Na nova aliança, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Por quê? Porque ele te considera santo, inculpável e irrepreensível. A tua justiça é tão grande que o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Eu não sei se você se alegra com isso, porque amém, isso prova que você é santo. Isso. Amém. Isso prova que você é santo, porque senão o Espírito Santo não podia habitar dentro de você. A tua santidade não tem a ver com suas obras, ela tem a ver com a obra de Cristo. Amém. Se fosse assim, não tinha que habitar em ninguém. Porque no momento que eu me converti, eu não estava pronto. E nem estou pronto agora, completamente, ainda cometo erros, mas ele veio habitar dentro de mim porque ele me considera santo. Se você for em João capítulo 20, versículo 22, não precisa abrir, lá Jesus aparece para os discípulos e sopra o Espírito sobre eles, e ali eles nascem de novo. O Espírito Santo naquele momento veio habitar dentro do interior de cada crente, de cada cristão. Então quando alguém aceita Cristo, automaticamente se torna santo e irrepreensível aos olhos de Deus. Amém. E o Espírito vem habitar dentro de nós. Amém. Ele vem fazer morada dentro de nós, e porque ele te considera santo. Agora observe aí que hoje devemos ser mais ou menos 1 bilhão de cristãos no mundo, ou um pouco mais do que isso. Imagina aí que se a tribulação atingisse todo mundo e a igreja estivesse aqui, que pecado não cometeria o Senhor?
em colocar na tribulação mais de 1 bilhão de justos, Zé Carlos. Então, assim, é impensável a gente passar pela tribulação, porque qualquer um de nós poderíamos questionar a justiça de Deus e dizer: como que o Senhor livrou Noé numa aliança inferior? Como que o Senhor livrou Ló e sua família numa aliança inferior? E aí o Senhor condenou todos nós que somos justos a passarmos pela tribulação. Então observe que não encaixa. Não encaixa. E eu quero ver aqui junto com você a saída de Ló de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 19, versículo 20. Quem achou pode ler, por favor. Gênesis 19, versículo 20. Eis agora aquela cidade que está perto, para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva. Pode continuar lendo. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitando também neste negócio, para não derrubar esta cidade de que falaste. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome de cidade Zoar. Então, assim, ele saiu de Sodoma e Gomorra, os anjos tiraram eles pela mão, que ele não queria sair, né? Os anjos tiveram que tirar eles pela mão, e aí ele falou assim: eu quero ir para aquela cidade ali. Aí o anjo falou assim para ele: bom, eu concedo isso para você, agora apressa-te para chegar lá, porque eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. E a cidade toda foi poupada porque Ló entrou lá. Tinha que fazer uma estátua bem grande para Ló, né não? Porque Ló entrou lá, a cidade foi guardada, mostrando essa questão da fidelidade de Deus no tocante ao cuidado, né? Porque se ele matar o justo com o ímpio, é pecado, gente. E Deus não pode se dar o luxo de errar. E a palavra pecado, a pessoa olha assim, mas pecado é errar o alvo, né? A palavra pecado era usada alguém com arco e flecha, e quando ele errava, ele falava: pecado, errei. Sabia disso? Se não ficar sabendo agora, é errar. Então pecado é errar o alvo, é como se a gente tivesse o alvo de acertar e a gente errasse. Então Deus não pode se dar o luxo de condenar o justo com o ímpio. Imagina a igreja, que é santa, inculpável e irrepreensível, passando pela tribulação, um juízo coletivo anunciado, sem condições, não é verdade? Sem condições. Deus é previsível em seu caráter. Essa frase, ela parece até chocar, não é? É porque Deus é imutável. Você pode ter a certeza que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente do mesmo jeito. Ele não muda o seu caráter. E isso é registrado em Malaquias, capítulo 3. Eu vou só ler para ganharmos tempo. Ele fala: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Malaquias diz: eu, Senhor, não mudo. Aí Tiago, ele vai falar assim: não erreis, meus amados irmãos. Ele está falando, não erre. Olha a advertência dele: não erreis. Ele fala: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, mostrando a imutabilidade de Deus. Então estou te mostrando aqui dois autores diferentes, mostrando que Deus não muda, Ele é o mesmo, tá certo? Então, da mesma forma como Ele poupou Ló e sua família, e Noé e sua família, Ele também vai poupar a igreja no futuro. E 2000 anos depois, desse episódio que a gente viu lá de Ló e de Noé, Pedro vai repetir a mesma ideia. Eu quero te mostrar que realmente ele não mudou. O Pedro, ele vai citar Ló e Noé dentro de um contexto de juízo e vai dizer que Deus, assim como poupou eles, ele também sabe poupar o justo e reservar o injusto para o juízo. Oh, glória. Que coisa boa, né? Vamos abrir lá, porque esse texto aqui é um texto muito importante. 2 de Pedro, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 5.
Esse de Malaquias, pastor Antônio, foi Malaquias. Malaquias 3:6. 3:6 e Tiago 1:16 e 17. Esse aqui eu não anotei a referência, mas eu acho que é 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E não perdoou o mundo antigo, é isso mesmo? Glória a Deus, minha memória ainda está boa, varão. Maravilha, né? Vai permanecer melhor ainda, né? Então, 2 de Pedro 2:5, irmã Denise. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque, abre parênteses, né? Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação. O Senhor sabe o quê? Livrar. Tá vendo? Os piedosos. De reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Você está vendo? Ele está repetindo a mesma trama que nós estudamos até aqui. Assim como ele livrou Ló, Noé, da mesma forma Deus sabe livrar o justo da provação, não é? E reservar o injusto para juízo. Então, assim, Deus não mudou 2000 anos depois de Abraão, não é? E ele fala aqui, né, pastor, as palavras injustos, ele deixa bem claro. E os injustos para o dia de juízo. Do juízo. Ele não disse os justos, ele disse os injustos. Os injustos. E sabe livrar o justo Isso. da aprovação. Ele enfatizou aqui, né? Os injustos já estão condenados. É claro como água. Não estão injustos aqui que vão para o juízo, mas os injustos. Ele é bem enfático nessa parte. Claro como água, né? Ele fala piedosos. Piedosa é a mesma coisa que a pessoa justa, do mesmo jeito. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que pratica boas obras, pratica a justiça. Isso é piedoso, né? É a palavra piedoso. Então, assim, a gente vê a mesma trama se repetindo e que Deus não muda. Então, assim, esse argumento eu acho o primeiro, né? É a primeira razão do porquê a igreja não passa pela tribulação. Esse argumento, ele é muito forte para não deixar simplesmente ele passar. Existem mais. Eu estou só começando, né? Estou só no primeiro, mas a gente vê que é bem inconsistente. E a questão de que Deus é juiz, depois, se você quiser ler, nós temos lá Juízes 11:27, que mostra que ele é juiz. Depois Salmo 94, 1 e 2, e mostra que Deus é juiz, né? Juízes 11:27 diz: tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas para o mal comigo, para pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Estou mostrando que Deus é juiz. Salmos 94, 1 e 2, que a gente vê ele como pai, mas pouca gente vê ele como juiz, como aquele que exercita julgamento também. Não é? E o juiz, o fato dele julgar alguém, condenar alguém, não faz dele uma pessoa má. Ele está julgando segundo a reta justiça. Isso a gente falando de um juiz humano. Quanto mais Deus, que não pode se dar ao luxo de errar no seu julgamento. Então Deus tem muito cuidado com isso, porque não pode errar. Certo? Salmo 94, 1 e 2 vai dizer: o Senhor, Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra, e dá paga aos soberbos. Também Jeremias 11:20 vai dizer: mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os rins, não é? E o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Jeremias 11:20, esse que eu li. Tá certo? 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Hebreus 12, do 22 ao 23 também. Então, assim, tem muitas passagens que mostram que Deus é juiz e ele está executando juízo sobre a terra durante o período da tribulação, certo? E a segunda razão do porquê a igreja não passa pela tribulação é que
a tribulação não é destinada para a igreja. Não é destino da igreja passar pela tribulação. A tribulação ela tem o alvo, atingir os pecadores e atingir a nação de Israel. Amém. Isso foi bem profetizado nos profetas lá no Antigo Testamento, não é? E eu quero aqui mostrar para você isso, lendo Isaías 13, do 6 ao 9, vamos abrir lá, mostrando que a tribulação ela tem um destino, que é atingir os pecadores. E a igreja, ela não tem pecado porque Jesus já levou, né, varão? Amém. Não é? A igreja já foi condenada, não é? Já foi julgada em Cristo, na sua morte. Então não tem por que a igreja passar pela tribulação, sofrer por quê? Não é por que a igreja tem que passar pela tribulação. Tem uns caras que vêm com os argumentos, Zé Carlos, que é interessante os argumentos dos caras. Eu fico olhando assim, eu falo, que falta de sensibilidade, né? Eles falam assim, então com medinho, ó, os argumentos dos caras, vocês estão com medinho de passar pela tribulação. Aí eles jogam a questão da igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século passou por tribulação, passou por perseguição, e agora vocês estão com medo de passar pela tribulação. A ideia dos caras. Aí é bom a gente separar as coisas, porque a igreja do primeiro século passou por perseguição, primeiro por causa do próprio judaísmo que perseguia a igreja. Depois, a perseguição que veio por causa do Império Romano. Então não foi Deus executando o juízo coletivo, como vai ser a tribulação. Entende como é que são duas coisas bem diferentes? Então, são coisas diferentes. E além do mais, a igreja de hoje também passa por perseguição. Existem 50 nações onde há perseguição hoje. Né? Se você entrar no site da Missão Portas Abertas, você vai ver lá. 50 nações onde há perseguição, onde cristãos estão sendo mortos por causa da sua fé. Então, a igreja hoje é perseguida porque Satanás levanta regime político, levanta governos, não é? Levanta pessoas, grupos, religiões para perseguir a igreja, mas isso não é tribulação no sentido de juízo coletivo, como será a grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Então, são duas coisas distintas. Está vendo como é que não encaixa? Então, esse argumento está realmente muito fora da realidade. Então vamos ler aqui Isaías 13, do 6 ao 9. Quem pode ler para mim, por favor? Isaías 13, do 6 ao 9. 13? Do 6 ao 9. Falando que a tribulação está destinada aos pecadores. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como a salvação. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Pode continuar. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, e o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira ardente, furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Tá vendo? Então, assim, qual é o alvo, né, da tribulação? Atingir os pecadores. É um juízo divino, né, Deus julgando os moradores da terra. E aí, os pecadores, de uma forma geral, os gentios e também os próprios ímpios. Os ímpios não, os próprios judeus, né, o povo judeu, porque é interesse de Deus converter a nação de Israel a ele. E a gente sabe que o anticristo ele é um instrumento de juízo para a própria nação. Como a gente viu, o Império Babilônico se levantou para julgar Israel. Era um instrumento de juízo naquela época, assim como o Império Medo-Persa, que se levantou para ser um instrumento de juízo para julgar Israel. E assim será o Império do Anticristo. Vai ser um instrumento de juízo para julgar a nação de Israel. A gente sabe que a mulher de Apocalipse 12 é a nação de Israel, não sabe? Quem não sabe disso aí? Quer saber? Olha, vamos abrir lá em Apocalipse 12, por favor, e a gente vai aqui agora pontuar algumas coisas sobre a nação, não é? Como ela precisa passar por esse período de tribulação para que ela possa se converter. Porque foi promessa de Deus que a nação se converteria. Isso é uma promessa, Deus cumpre aquilo que diz.
Apocalipse 12, versículos 1 e 2. Quem achou pode ler, por favor. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz. Pronto. Então a gente vê aqui que essa mulher está vestida do sol, tem a lua debaixo dos pés, um diadema de 12 estrelas sobre a sua cabeça e grita com dores de parto. Quem é essa mulher? Muita gente diz que é a igreja, mas está errada essa interpretação, porque a mulher está grávida, né, cara? Jesus veio buscar uma virgem, né? já não encaixa, tá vendo como é que não encaixa? A mulher está grávida, dá gripe sem suas dores, e a gente já viu, não é, que Jesus tirou, que esse texto ele sai daquela ideia que os profetas falaram em Jeremias 30, do 1 ao 9, e Isaías 26, do 17 ao 24, quando ele dá a ideia de uma mulher sentindo dores de parto, para falar que a nação de Israel iria passar por dores de parto. O que João está relatando aqui é justamente essas duas profecias, em uma figura, uma mulher sentindo dores de parto. Nada na Bíblia é por acaso. A pessoa pode ficar catando, buscar resposta na história, né? Pessoas vão primeiro para a história, e aí tenta adaptar aos textos. Você não precisa fazer isso, não. A gente só vai para a história quando os argumentos da Bíblia terminam, ou para completar uma ideia. É errado você buscar na história? Não é errado. Mas, primeiro a Bíblia, depois as outras fontes. Eu penso dessa forma. É ou não é? Amém. Primeiro a Bíblia. Eu sou escravo disso aqui. Primeiro as Escrituras, depois as outras fontes. Ou seja, as fontes históricas e os acontecimentos recentes, eles podem até falar, desde que a Bíblia fale mais alto, ou desde que a Bíblia fale primeiro. Então a gente está vendo que essa ideia da mulher grávida é tirada de Gênesis 37, 9, né? Quando José teve um sonho, quando ele viu o sol, a lua e as estrelas se inclinando perante ele. O sol sendo o Jacó, o seu pai, a lua sendo Raquel, sua mãe, e as 11 estrelas, os seus 11 irmãos, se inclinando perante ele. E aqui a mulher tem um diadema com 12 estrelas sobre a cabeça, porque José, obviamente, é a 12ª estrela. Está afirmado, não é? A formação da nação de Israel. Se formos continuar nessa linha de interpretação, a gente vai para o termo mulher. Não é? Esse termo mulher, na Bíblia, Deus nunca tratou a igreja como mulher, no sentido da relação entre uma mulher e um marido. Nunca. A igreja é a noiva aguardando o seu noivo vir buscar. Agora, no Antigo Testamento, a gente vê referência a Deus tratando Israel como mulher, no sentido de relacionamento, em várias passagens. Eu vou ler aqui só uma. Isaías 54, do 5 ao 6. Deixa eu só ler. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Isso aqui Deus falando de Israel, não é? Ele chamou ele como uma mulher desamparada, triste de espírito. Existem várias passagens que falam sobre isso. Miqueias capítulo 5, versículo 6. Isaías 66, versículos 6 e 7. Mostrando esse relacionamento de Deus com a nação de Israel. A nação sendo a mulher e ele sendo o marido. E do relacionamento de Deus com a nação de Israel veio o Messias, que é o filho varão. Isso. E a mulher está sentindo dores de parto, Aleluia. gritando, porque chegou a hora de dar a luz ao reino. Porque, afinal de contas, os judeus disseram não, quando Jesus veio na sua primeira vinda. Mas agora eles não podem fazer nada. É como uma mulher, como está grávida, não tem domínio sobre o seu corpo. Na hora de dar a luz, a criança precisa nascer. Quem comanda é a criança. Sim ou não? Sim. A mulher tem que parar tudo para ter a criança, não morre. Percebe isso, como que a analogia é perfeita? A figura é perfeita, porque mostra que a mulher tem que parar tudo para ter a criança. Na tribulação, Israel não tem domínio. Ela está à mercê.
o reino precisa nascer, a criança será colocada para fora, que no caso é o Cristo, que é identificado no texto, né, mais para frente, mostra que ela dá à luz ao filho varão, que há de reger todas as nações, falando do reinado de Cristo. Então a gente observa aqui que a mulher de Apocalipse 12 é a nação de Israel, por causa dessa expressão dores de parto, que é vista também em Jeremias 30. Vamos lá para Jeremias 30, do 5 ao 7. E além do mais, estamos na metade da tribulação do capítulo 12 de Apocalipse, dentro da sequência. Não pode ser igreja, porque a igreja é tomada antes. Quando a gente for estudar o livro, não é? Você vai ver que a igreja é tomada bem antes. Amém. Do 6 ao 18 é o período da tribulação. Jeremias 30, do 5 ao 7. Quem achou pode ler, por favor. Amém. Porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntei, pois, e vede se um homem tem dores de parto, pois vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como aquele dando à luz, e porque se tem tornado macilentos todos os rostos. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Para quem? Para Jacó. É para Jacó, e Jacó é quem? Israel. Israel, né? Ele, porém, será livrado dela. Tá vendo? Observe que é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre. Livre porque Israel, apesar de passar pela tribulação, haverá o livramento de Deus para eles no final da tribulação. Quando eles estiverem apertados pelo anticristo, o Senhor Jesus vai vir socorrê-los. Então a gente vai ver essa questão de dores de parto também, no tocante à nação de Israel, em Isaías 26, 17 e 18. Vamos lá? Isaías 26, 17 e 18. Parece que as pessoas querem interpretar a Bíblia longe da própria Bíblia. Está vendo que a Bíblia explica ela mesma? Esses profetas aqui, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo, e João também foi inspirado quando colocou a mulher sentindo dores de parto lá. Ele estava pensando nesse texto aqui. E quando Jesus fala em princípio das dores, em Mateus 24, está pensando nesses textos aqui. Ou você acha que Jesus não lia esses textos aqui? E não sabia o que significava, não é? Então as palavras estão sendo ditas, as figuras estão sendo colocadas na Bíblia, mas tudo já foi dito antes. Como eu digo, estamos no Apocalipse. O Apocalipse é uma repetição de várias profecias que foram dadas antes. O cara quer ler o Apocalipse, quer entender ele, lendo ele. Não, eu vou ler aqui o Apocalipse e vou entender. Vai ficar perdido, igual o cego em tiroteio. Tem que conhecer os profetas, tá vendo? Como que, se você conhecer os profetas é diferente, você está vendo aí que os profetas falaram da nação sentindo dores de parto. Quando você olhar a mulher de Apocalipse 12, você está vendo a nação ali. Vai entender. Está identificado, não é? Então vamos ler aqui Isaías 26, 17. Quem pode ler para mim, por favor? 17 e 18. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Então, tá vendo? Então, assim, Israel passando, sentindo as dores de parto, profetizado aí por Isaías. Então, fica claro que a mulher de Apocalipse 12 é Israel na tribulação. Então, a tribulação, ela tem o alvo de atingir quem? Os pecadores e a nação de Israel. Isso aí já está bem claro. A igreja não tem nada a ver com isso, gente. Para passar, né, pela tribulação. Então, o primeiro motivo, a primeira razão do porquê a igreja não passa pela tribulação é porque Deus jamais condenaria o justo com o ímpio. O segundo motivo é que a tribulação tem um destino de atingir os pecadores e a nação de Israel. E o terceiro motivo é que o arrebatamento, né, se a igreja passasse pela tribulação, perderia o seu propósito. Isso. Porque qual é o propósito do arrebatamento? Sinceramente, eu não acredito na teoria
que a igreja é arrebatada no final da tribulação, depois de passar por todo o sofrimento, não. Eu não acredito nessa teoria porque Deus faz tudo com propósito. Qual seria o propósito do arrebatamento então? Perde a eficácia. Infelizmente, os pós-tribulacionistas ficam chateados porque aparece a palavra arrebatamento na Bíblia, não é? Aparece, ele queria tirar, mas não tem como tirar. A gente precisa amadurecer exatamente a nossa interpretação. A gente vê um problema interpretativo, quer se livrar dele, quer esconder. Não, cara, vamos enfrentar. Se tiver que rever a sua doutrina, você reveja. Imagina aí que a igreja passando pela tribulação, qual é o propósito do arrebatamento então? Qual seria o propósito? O propósito do arrebatamento único é pôr alguém a salvo. Sim. Nesse caso, a igreja, sim ou não? O propósito, a ideia de Deus em colocar o arrebatamento é porque vai tirar a igreja antes. Já anunciou, já para aquietar o nosso coração, né? Isso. Aí tem gente que gosta de emoção forte, quer passar. Quer passar. É interessante que essas pessoas serão arrebatadas, sabia? Mesmo assim. Eles serão arrebatados. Eu vou olhar para a cara deles, eu conheço vários, vou dizer. Eu não te falei, cara. Eu já tive vários embates aí na internet, né? Com muitos deles, né? Com muitos. Eles são realmente, assim, persistentes, né? E você vai ali, coloca todos os textos, eles não colocam nenhum. Os argumentos tudo solto. Eu coloquei vários. Eu coloquei, parecia uma carta. Vai ver, né? Quem acompanhou aí um tempo atrás um debate caloroso que eu tive com um pós-tribulacionista aí, mas a gente coloca vários, copia e cola. Tu viu, né, cara? E aí vai, vários textos, mas não adianta, né? O cara tá acreditando. O cara tá acreditando que passa, mas então fica. Então, assim, é essa questão aqui. Agora eu quero que os irmãos analisem uma questão social, uma questão de convivência. Né? Quem é casado aí sabe que se você brigar com a sua mulher, de noite, você vai querer relação, não vai ter. Você sabe disso, né? É ou não é? É uma coisa séria, porque a mulher vai ficar com o sentimento abalado. Qualquer coisinha que a mulher não estiver bem, afeta a relação do casal. Sim ou não? Imagina aí que Jesus é o noivo. E Jesus ordenou que a gente cuidasse bem das nossas esposas em Efésios capítulo 6. Marido, tratai bem as vossas mulheres, não a tratai com amargura. Imagina aí que Jesus ordena que a gente cuide bem das nossas esposas. Aí, na cabeça do pós-tribulacionista, vai acontecer isso aqui, ó. A noiva vai tomar uma coça. Tá vendo aí, antes da noite de núpcia? Tá vendo aí, varão? A noiva toda arrebentada, essa é a visão que eles querem que a gente engula. A noiva toma uma coça antes da noite de núpcia, certo? Porque a tribulação, depois da tribulação, vai ser o casamento da igreja, né? Imagina aí o cara dar uma coça bem dada na noiva e no final vai para a noite de núpcia. Não existe. Rapaz, nem na nossa questão social isso é impensável. Tá vendo como é que não encaixa? Não tem como isso acontecer de forma nenhuma. Porque a igreja é a noiva, ela vai apanhar no final da tribulação. Jesus, vem minha gata. Vamos se casar. Vamos se casar. Imagina que nem nessa analogia, essa questão, ela não tem cabimento um negócio desse, né, cara? Não tem cabimento. Você tem que botar pelo menos a mão, ela já pega assim, sai. Não vai ter negócio, né? Vou dar uma coça bem dada e depois a gente vai para os finalmente. Não vai acontecer. Jesus falou do arrebatamento. Pouca gente sabe disso. Mas o arrebatamento ele é bem sutil na Bíblia. Porque se fala mais na segunda vinda. Porque certamente que os judeus, na pressa para que o reino fosse estabelecido, eles falaram muito mais na segunda vinda, porque era o objetivo deles o reino. Sim ou não? Sim. E o Antigo Testamento falou muito no reino, na manifestação do reino, na segunda vinda. Falou muito. Então, o novo e o Antigo é cheio de passagens que falam da segunda vinda. É natural isso acontecer. E o arrebatamento, Jesus pincelou ele em João 14, vamos abrir lá. Está bem disfarçado, mas você percebe que ele está falando sobre o arrebatamento. E Paulo é o único dos apóstolos que fala no arrebatamento, abertamente. É o único que fala. A revelação foi dada a ele, do arrebatamento. Tanto é que ele usa a palavra mistério. Eis que vos digo um mistério. Todas as vezes que Paulo fala mistério,
ele está se referindo a algo que foi oculto no Antigo Testamento, que só foi revelado no Novo. Guarda isso. Quando Paulo fala, eis que vos digo, o mistério é algo que foi escondido no Antigo Testamento e só foi revelado no Novo. O Antigo Testamento não fala no arrebatamento, em lugar nenhum. Só no Novo Testamento, e só Paulo fala abertamente. Então é uma coisa que a gente precisa conciliar isso e entender como que as coisas vão se dar. Vamos abrir aí João 14, estava em mistério, estava oculto dos séculos, das gerações, que foi revelado, e os principados e potestades não sabiam disso, Satanás não sabia. Ele não sabia de nada. Ele falou, vou matar Jesus, ele não é o Messias, vou acabar com ele. Se deu mal, cara. Se arrebentou, porque ele matou Jesus e aí veio a igreja. Ele caiu na Santa Glória de Deus. Que são várias pessoas dando na cara dele de novo. Agora é muita gente multiplicada, né? Se ele soubesse disso, ele não teria matado, tanto é que Paulo fala. Ele caiu na Santa Glória de Deus. Deus amou e ele caiu. É na sataneira, né? Na sataneira. João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai é o quê? Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei outra vez, né? E vos levarei para mim mesmo. Tá vendo? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então observe aqui que Jesus está falando disfarçadamente sobre o arrebatamento. Falando que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar um lugar para você. As moradas já existem, certo? Essa questão de preparar lugar tem muito a ver com a questão da núpcia, não é? Essa questão quando um noivo estava fazendo os votos com a noiva, depois que terminava em Israel essa reunião, ele dizia assim, vou preparar lugar, e então preparar lugar onde ia acontecer as núpcias, está se referindo exatamente à questão do arrebatamento. Então assim, e a questão de moradas aqui, tem muita gente que fala que não, a morada aqui não é morada no céu não, a morada aqui que é morada somos nós. Já vi muita gente trazer essa interpretação, é isso que o texto está querendo dizer. É interessante porque a primeira interpretação que eu tenho que buscar, aqui vai a regra, né? Regra para não errar na interpretação. É a interpretação literal. É o primeiro tipo de interpretação que eu tenho que buscar. Eu não posso buscar a interpretação espiritualizada logo de cara, quando me deparo com o texto. Eu tenho que buscar o que o autor estava querendo dizer. Quando ele fala morada aqui, é morada mesmo. Sabe por quê? Porque a palavra morada no grego aqui, quando a gente vai pegar um dicionário bíblico, é a palavra mone. E a palavra morada é uma palavra polissêmica, ela tem vários significados, mas o primeiro significado dela é lugar mesmo, físico. Segundo significado dela é morada, casa, habitação. É diferente, residência. Você referia ao céu, lugar. O céu é meu lugar físico mesmo, lugar para onde a gente vai. No céu. No céu. No céu, porque muita gente quer espiritualizar. Não, aí a morada somos nós. Não, aí ele vai fazer habitação, que no caso nós somos a habitação do Espírito, né, de Deus, e uma metáfora, em último lugar, é uma metáfora do Deus Espírito Santo que habita nos crentes. Então observe que a primeira interpretação que eu tenho que buscar é literal. Então é uma posição física. Ele está falando de moradas mesmo, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou preparar lugar para onde eu estiver, você vai estar também. Aí, uma vez eu estava dando uma aula, falando que a gente ia viver para sempre no céu, o irmão abriu esse texto. Aí eu falei para ele, aí diz que aonde Jesus estiver, a gente estaria com ele junto. Também. Mas acontece que Jesus volta, né, cara? E a gente volta com ele. Sim. No final eu vou abrir uns 5 textos aqui para mostrar que a igreja volta com Jesus, ela não fica. Porque Jesus vem, aonde ele estiver, vamos estar com ele. vou estar com ele também. Amém. Aonde vai a corda, vai a caçamba, né? Como a gente diz, aonde Jesus estiver, eu vou estar com ele também. Então, moradas aqui é morada mesmo. Agora, eu posso trazer uma interpretação dizendo que eu sou morada do Espírito? Cabe. Mas eu não vou buscar essa interpretação em primeiro lugar. Certo? Em primeiro lugar, eu busco a interpretação literal. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? E a palavra mistério, conforme eu falei, é uma palavra que Paulo está querendo dizer que foi oculto no Antigo Testamento e revelado no Novo.
né? Vamos abrir lá em 1 Coríntios 15, onde ele usa essa palavra para falar do arrebatamento. Então, assim, essa questão do arrebatamento, ela é muito usada no Antigo Testamento, a questão da segunda vinda de Cristo, né? Sim. E no Novo Testamento também a maioria dos autores fala muito da segunda vinda. E Paulo é o único que fala sobre o arrebatamento dos apóstolos, né? Que foi revelado a ele, né? Isso. Qual é a passagem, pastor? Aqui na Americana. 1 Coríntios 15, 51. Tá viajando aí, né, varão? Oh, fazendo a É teia. muito bom. Porque você vai para lugar e a gente entende que ficou realmente de uma forma bem guardada, meu amigo. E ele diz, não se turbe o vosso coração. É muita morada. Vamos passar uma temporada no céu. Então, assim, é imperativo que a igreja passe uma temporada no céu, não é? Sim, isso. É imperativo isso. E ele deixa bem claro isso aqui mesmo, se a gente pegar ao pé da letra, né, literalmente, ele deixa bem claro isso mesmo. Ele está falando o que ele quis dizer. Ele está dizendo o que ele quis dizer. É. Então, 1 Coríntios 15, 51. Então, assim, o arrebatamento ele perderia o seu propósito, é o nosso terceiro motivo do porquê a igreja não passa pela tribulação. Então, vamos ler aí, 1 Coríntios 15, 51. Quem achou pode ler, por favor? E 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então ele fala, tá vendo? Eis que vos digo um mistério. Ele fala, na verdade, nem todos dormiremos. Tá gravando? Tá. Mas todos seremos o quê? Transformados. Falando do arrebatamento, da transformação do nosso corpo. Depois ele fala, no momento, no abrir e fechar de olhos. Pisca aí. Vai ser assim, ó. Já pensou, cara? É muito poder envolvido, né, cara? Transformar tanto os vivos quanto os mortos. Os mortos criando carne, recebendo o corpo incorruptível, né? E a gente também sendo transformado no abrir e fechar de olhos. Ele fala, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. É importante aqui que essa trombeta aqui não é a trombeta de Apocalipse, que nem as pessoas gostam muito de falar. Aquela trombeta, a trombeta de juízo. Essa trombeta aqui é uma trombeta de reunião. Amém. Aleluia? Amém. Aleluia. Será dos anjos, pastor, no caso? Lá os anjos estão tocando as trombetas no Apocalipse, né? Aqui a trombeta é soada, é tocada. Não diz quem é que vai tocar. Não deixa claro quem. Diz, ela soará, né? Nós ouviremos, né? Nós ouviremos. Vamos ouvir. Amém. Vamos ouvir, que é uma trombeta de reunião. Então, assim, a gente vai ser arrebatado, vamos ouvir essa trombeta e seremos arrebatados. Ela é tocada primeiro? É tocada. Primeiro ela é tocada. Primeiro ela é tocada. Tu vai ver, chegou a hora, pronto. Já vai subir, meu irmão. Amém. A alegria é grande, né, cara? Imagina aí que todos os seus planos, todos os seus projetos vão ficar em suspensão aqui, né? Aquilo pelo que você corre, aquilo pelo que você trabalha, vai ficar em suspensão. Vê que tudo isso vai deixar de fazer sentido para você. Agora você vai estar, em poucos instantes, entrando na glória. Oh, glória. Isso é muito forte, né, não, irmã Denise? Você vai estar entrando na glória e tendo a experiência agora de ver tudo aquilo que você viu na Bíblia diante dos seus olhos, se descortinando. O trono de Deus, os anjos, o Senhor Jesus. É tudo se tornando realidade diante dos seus olhos. Tá? É muito forte que eu estou dizendo. A experiência é muito forte. Você com outro tipo de corpo, uma outra sensação, sabe? Sem a carne mais para te incomodar. Você com sabedoria plena, ligado com Deus, sem a carne para atrapalhar. É um outro tipo de... É a plenitude chamada, né, pastor? A plenitude. Pastor, só mais uma adenda aqui. Essa questão de Jesus é como um ladrão da noite, justamente no arrebatamento? Essa questão do ladrão, ela é muito... Porque ele vem rápido, mas aí tem outro sinal. Aí tem duas interpretações para isso. Tanto vem como ladrão no tocante à destruição que virá sobre os ímpios. Sim. Tem essa interpretação. Tanto vem como ladrão no tocante, vem secretamente para buscar a sua igreja. Sim. A gente tem duas interpretações aí para essa questão do ladrão.
o ladrão da noite, né? Então você vê um sinal. Dependendo do contexto que estiver colocado, para nós é secretamente, né? A gente não espera, ele virá buscar. E vem também no tocante à destruição, a tribulação vem para destruir os ímpios, como vem um ladrão, surpreendendo a todos, de forma nenhuma escaparão. Então, dependendo do contexto onde a palavra é colocada. Sim, aí a questão da trombeta, ela é colocada aqui, então ele vai ter um sinal. Ele vai ver, não sabe. Depois da trombeta. Eu acredito que é bem simultâneo, né, André? Sim, você sim. ouve a trombeta e é arrebatado. Na verdade, tem que pensar. Ou, na verdade, você vai ouvir que barulho é esse. Oh, glória. Amém, pastor. Eu creio que é dessa forma. Não tem assim algo específico, não é? Isso. Mas eu creio que vai ser dessa forma. Amém, pastor. O quarto motivo do porquê a igreja não passa pela tribulação é se a igreja passar pela tribulação, isso quebra a doutrina da iminência. E o que é a doutrina da iminência? É porque Cristo, como o André disse aí, vem em secreto nos buscar. Se a igreja passar pela tribulação, imagina aí, a gente vai saber quando Cristo volta. Sim ou não? Sim. Se a igreja passar pela tribulação, quebra essa doutrina da iminência e mostra que ele vem buscar a igreja sem aviso em secreto. Por exemplo, se a igreja passar pela tribulação, você vai ver o anticristo assinando o acordo. E ali, quando o acordo for assinado, você pode contar 7 anos, Cristo vai voltar. Naquela semana de Daniel. Tá vendo aí? Quebra a doutrina da iminência. A gente não tem como a igreja passar pela tribulação, porque a gente fica sabendo a volta de Cristo. E a gente não pode saber, não é? A questão quando que Jesus vai voltar para a igreja. A igreja, ela é arrebatada antes da tribulação, não é? E segunda vinda, arrebatamento é diferente de segunda vinda, como a gente viu aqui, né? Sim. Arrebatamento é nos ares, é antes da tribulação, e arrebatamento é em secreto. A segunda vinda é depois da tribulação. E Jesus pisa na terra e todo olho verá. Não é em secreto. Então são dois eventos distintos. Embora o pós-tribulacionista ele não acredita, ele acredita que não existe arrebatamento no sentido, existe a segunda vinda só. É como se o arrebatamento para ele não considerasse. Na verdade, ele é doido para rasgar as páginas que falam do arrebatamento. Mas, né? Aí eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses 4,16, que vai falar sobre o arrebatamento, não é? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro. Tá vendo? Então, primeiro quem morreu em Cristo ressuscita. Depois ele fala, depois nós que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Juntamente com eles, nas nuvens, ao encontrar o Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá vendo? A mesma expressão para sempre com o Senhor, a mesma expressão que ele falou, estarão para sempre comigo. Aonde eu estiver, vocês vão estar também. Então, o arrebatamento, ele acontece antes da tribulação, põe a igreja a salvo, né? E a segunda vinda acontece depois da tribulação. Quer ver? Mateus 24, 29 e 30. Mateus 24, 29 e 30. Vai falar da segunda vinda. Quem achou pode ler, por favor. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Em seguida, ou depois, né? Isso. Da tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, observe que é depois da tribulação e todo mundo vai ver isso acontecer, né? Pronto. Aí, então a quarta razão do porquê a igreja não passa pela tribulação é porque se a igreja passasse, quebraria a doutrina da iminência. A gente saberia quando Cristo voltaria se passássemos, não é, pela tribulação. E a quinta razão do porquê a igreja não passa pela tribulação é que a igreja volta com Jesus no final da tribulação. Se está voltando de algum lugar. É ou não é? Eu quero mostrar. Aquele diz no caso aqui. Em seguida a tribulação. Então, quando acabar a tribulação, aí o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e o poder do céu será abalado.
Aí quando Jesus... É o segundo, quando é a Jesus segunda vem vinda. para a igreja, né? Aí é a segunda vinda, esse texto. O arrebatamento já é antes. Então acontecerá esse evento aqui, né? No caso, a segunda vinda acontece depois da tribulação. E o arrebatamento acontece antes da tribulação. Não é? Então, assim, são dois eventos distintos. Agora eu quero mostrar a igreja voltando com Jesus, não é? Ela não pode ficar para a tribulação porque ela está voltando com Jesus. Eu quero mostrar. Ela está voltando porque ela foi. É porque ela foi, né? Quero mostrar alguns textos aqui. Zacarias 14:5, ó. São profetas esquecidos, né? Pouco falado, né, pastor? Não estuda. Porque não tocam muito nessa parte do fim dos tempos, quase não é citado. A gente batesse muito aqui, a gente sabe, Jesus está voltando. Aí vem o prega tudo isso. Prega. Pouco se é falado. Pouco se é falado nesse É assunto. interessante, né? Que não é ensinado. É uma coisa por falta de conhecimento mesmo. Né? Para não criar uma confusão, aí eles não vão deixar só o Maranata. Todo mundo está na volta, mas não sabe como é que ele vai. Porque na verdade é muita pregação sobre viver aqui. Tudo para viver aqui, tudo para viver aqui, tudo para viver aqui. Sempre para resolver os problemas. E pouca pregação que te traz estrutura para você ter uma esperança futura. Você precisa ter. Não é que a gente não vai pregar sobre coisas no tocante a essa vida, a esse século, a vivermos nessa terra. Mas a vida não é só isso. Existe um porvir. E a gente precisa também entender e saber como as coisas se darão. Entende? Então, assim, a pregação não é aleijada. Tanto é que Paulo, ele falava muito sobre isso. A gente vai estudar um texto daqui a pouco, ele fala sobre isso. Ele fala quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso encontro com Ele, eu não quero que sejais ignorantes. Ele falando. Ele fala, não quero que vocês sejam ignorantes. Em outra ocasião, não quero que vocês se movam daquilo que eu ensinei para vocês. Então ele falava muito nesse assunto. Quer ver? Ó, do Novo Testamento, os únicos livros que não falam sobre a volta de Jesus é só 3. 2ª e 3ª João e a carta de Paulo a Filemão. Só. Mesmo assim, porque tem um capítulo em cada uma. Se tivesse mais de um, ele falaria. É os únicos livros do Novo Testamento que não fala sobre a volta de Jesus. Então, é recheado. É que, assim, falta preparo por parte dos obreiros, que é um assunto que a pessoa precisa se debruçar. Não é fácil de você digerir, você tem que ser insistente. Mas uma vez que você aprendeu, né, você vai estar em condições de ensinar a sua igreja. Então, assim, existe, na verdade, uma carência muito grande de pessoas que dominem esse assunto. Porque realmente é complexo no início, porque a gente não foi acostumado a ouvir isso. Se a gente tivesse ouvido isso desde que a gente se converteu, era craque nisso aqui. Como ninguém ensina, né? Quase ninguém ensina. Graças a Deus, cara, é a nossa igreja. É versátil, né? A gente congrega num lugar onde se ensina essas coisas. Se ensina toda a Bíblia, né? se toca. A gente tem essa versatilidade, né, de ouvir. Os adventistas também ensinam muito sobre esse assunto. É uma igreja adventista que ensina demais sobre o assunto do reino, da segunda vinda de Cristo. Então, assim, ensinam demais. Agora, as outras igrejas não seguem o mesmo caminho, né? Zacarias 14:5 vai falar: fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Assim fugireis, como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o que? Virá o Senhor, meu Deus e todos os santos contigo. Tá vendo? Tá vendo? Virá o Senhor com todos os santos com ele, mostrando que a igreja volta com Jesus. Vamos continuar? Muito forte, né, pastor? Essa afirmação de Zacarias. Deixa bem claro que vai voltar com ele. Vai voltar com ele. A igreja não fica no céu, ela volta com Jesus, não é? Uma base bem fundamentada. Vamos agora para Judas, versículo 1, né? Na verdade, Judas só tem um capítulo, versículo 14 de Judas, 14:15. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Tá vendo? Então ele vem com milhares dos seus
santos, mostrando que a igreja volta com Jesus no final da tribulação. Então, uma visão que Enoque teve, não é, de Jesus voltando entre nuvens juntamente com os santos, certo? E também Apocalipse 19, do 7 ao 9, vai mostrar isso. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 19, do 7 ao 9. Estou dando muito versículo, bastante. Depois eu vou assistir. Para não ter problema. Se ela está voltando com Jesus, meu irmão, é porque ela não ficou para a tribulação, né? E aqui é bem claro nesse Apocalipse 19 aqui. E nem está morando no céu. Ele nem está morando no céu, como muita gente acredita. A igreja vai morar para sempre no céu. Ela volta com Jesus. Amém, pai. Não foi plano de Deus a gente morar no céu. Não é plano de Deus. Fosse plano de Deus, ele criava a gente lá. E não tinha necessidade de voltar a ser matéria de novo. Vai ter corpo de novo, né? Jesus tinha corpo tocado, palpável, né? Ele falou, toca aqui, Tomé. Sim, o espírito não tem carne como você vê e osso. Então a gente volta a ser matéria porque a gente vai viver nesse plano. Depois do milênio. Depois do milênio. Na eternidade. Na verdade a gente já volta com Jesus já com corpo de glória, né? Sim. A gente já volta e atravessa a eternidade com corpo de glória, né? Amém. Mesmo matéria. Volta a ser matéria. No arrebatamento a gente quem morreu em Cristo, o espírito e alma que está, no caso, no paraíso, volta para o volta a ser matéria. É isso que eu estou querendo ressaltar bem. Amém. Não é? Se Deus quisesse que a gente vivesse para sempre no céu, tinha criado a gente lá, gente. Tanto é que o próprio Deus desce no final com a Nova Jerusalém para habitar conosco, no capítulo 21. Lá está escrito 2 vezes assim, Deus mesmo estará com eles. Para não dizer que foi escrito sem querer. Mas por isso que não tem. E Deus mesmo estará com eles, né? Tem aquela passagem que fala que os podes não tiver, mas se juntar para a matéria, vai voltar para o corpo. Vai voltar para o corpo, Então, todo mundo. se tiver espalhado lá no céu. Vai todo mundo voltar para o corpo de novo. Então quem morreu em Cristo, quem morreu com Jesus, vai receber o corpo de glória, né? Amém. Então todo mundo que morreu em Cristo recebe o Só corpo de glória. outra dúvida era essa, que eu achava que não viria em matéria. É matéria mesmo. Espiritual, hein? Como agora eu não sabia que vinha a matéria. Matéria, agora o corpo especial, um corpo turbinado, né, Varão? Um corpo que não morre mais, que não peca. É o corpo, é o cara. É o corpo que Deus idealizou. Amém, pastor. É o corpo que ele sempre idealizou que nós tivéssemos, né? O corpo da criação, né? E a matriz agora é diferente, né? A matriz é diferente. A matriz que é Cristo, né? Igual ao corpo de Cristo, igual de Jesus. Amém. E conforme Paulo fala, né? Conforme o corpo da sua glória, ou igual ao corpo da sua glória. Apocalipse 19, do 7 ao 9. Vamos lá. Vamos. Quem pode ler para mim? Apocalipse o quê? 19, do 7 ao 9. Eu vou lendo e vou explicando, tá certo? Amém. Parou aqui ou continua? Continua. Glória a Deus. Tá na esse mistério aí, né, Varão? Amém. Ele tinha parado, mas foi, apertou, aí ele... Apertou de novo, né? Foi. Quem foi que apertou que eu nem vi? Foi bom. O Varão, né? Foi, Oxe, rápido no gatilho. Eu nem vi, cara. Apocalipse 19, do 7 ao 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Aqui é a segunda vinda de Cristo, tá certo? Depois da tribulação. O Apocalipse, do capítulo 6 ao 18, é a tribulação. O 19 está mostrando a segunda vinda. Jerusalém já está cercada, os judeus já estão cercados, o mundo está em frangalhos, e chegou a hora de Cristo voltar. Amém. Então agora, João está vendo a igreja se preparando no céu para voltar com Jesus. Ele está vendo a igreja se preparando para voltar. Vai falar das vestes, quer ver? Ó? Ele vai dizer, ó, regozijemo-nos e alegramos e demos-lhe glória, porque vindas são o quê? As bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro aqui é a festa de casamento. Porque em Israel primeiro se tinha a cerimônia entre o noivo e a noiva, no caso, um jantar na casa dos pais do noivo. Era feito um jantar. Agora vamos explicar a parábola das 10 virgens, porque aqui vai falar sobre os convidados para as bodas, né? Tem gente aqui, bem-aventurado aqueles que foram convidados para a ceia das bodas, ou para as bodas, que no caso é a festa de casamento. Aqui, normalmente, o noivo e a noiva se casam, já vai direto para os comes e bebes, direto para a festa, ele já vai direto para a núpcia. Em Israel não era assim. Em Israel, uma pessoa, quando estava prometida para outra, era feito um jantar na casa da noiva, e o pai ia com o noivo para lá. E ali era pago o dote. Ele pagava uma quantia, podia ser em dinheiro, podia ser propriedade, ele pagava aquele dote
pela noiva e eles faziam os votos, a aliança com a boca. Agora, sendo que normalmente ele não pegava ela e ia direto para a núpcia. Não era assim. Ele dizia, vou preparar lugar. E ia com o pai, deixava a noiva. A noiva ficava. Normalmente era assim. Ele ia preparar o lugar e ela já era dele, ele já tinha pago o dote. Ele podia buscar ela qualquer hora que ele quisesse. Certo? Que ela já era dele. Já pagou o dote, já fez os votos. Então, depois que o lugar estava preparado, ele vinha normalmente em secreto. Podia buscar em secreto. E vinha em secreto, pegava a noiva e levava para as núpcias. 7 dias depois, 7 dias depois ele voltava já casado, já teve a relação, no caso, as núpcias, a relação do casal e tudo mais, já vinha casado. E as amigas da noiva que cresceram com ela, vinham dançando com lâmpadas. E a festa rolando 7 dias. Entendeu? As amigas da noiva vinham dançando com lâmpadas para a festa de casamento que seria agora. A festa de casamento, então, era depois das núpcias, depois que o casal teve a relação. Entende como é que era? As amigas da noiva são as virgens, da parábola das 10 virgens. Sim. Entende? As pessoas falam assim que as 10 virgens são a igreja. Interpretação errada. Porque as 10 virgens, elas são as amigas da noiva. Até porque Jesus veio buscar uma única virgem. Ele não veio buscar 10, ele não é polígamo. Não encaixa, tá vendo a interpretação? As amigas da noiva que cresceram com ela vinham dançando com lâmpadas e eles entravam então para a festa de casamento, que é a ceia das bodas. Observe bem que Jesus já pagou o dote por nós, preço de sangue, certo ou errado? Nós já fizemos uma aliança com Ele quando o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Já pertencemos a Ele. Ele pode buscar, falou que foi preparar lugar. Foi ou não foi? Agora ele pode buscar a gente sem aviso. E é como vai acontecer. Certo? Lá durava 7 dias o tempo da núpcia. No caso, nosso vai durar 7 anos. Que a gente vai ficar com ele no céu, onde vai acontecer o casamento de fato. Aqui, o texto que a gente está lendo em Apocalipse, é a preparação da noiva agora para a festa de casamento. 7 anos depois da tribulação. Amém. Certo? Ou seja, no final da tribulação a igreja volta com Jesus. E quem é as amigas da noiva então? São os convertidos da tribulação. Então as virgens da parábola são os convertidos da tribulação, a nação de Israel, e quem mais se converter, que vai entrar para o reino, para a festa de casamento. Você só vai entrar justo. Só vai entrar justo. Então observe que a explicação certa da parábola é essa. O 10 não é uma quantidade, o 10 são todos. O 10 é só mesmo uma parábola normal para simbolizar isso. Sim. Observe que a parábola das 10 virgens está localizada após a segunda vinda de Cristo. Porque em Mateus 24 está falando da segunda vinda. O sol, a irmã Denise leu, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, então todos verão o Filho do Homem vindo com grande poder e glória sobre as nuvens do céu, não é? O 25 é a continuação do texto, porque agora ele está narrando a parábola das 10 virgens, mostrando que os convidados, então, para essa festa de casamento, são as virgens. As prudentes, as que se converteram, e as outras serão eliminadas. É na sequência, né? É na sequência, tá vendo? A gente pega e separa as coisas, como se o Mateus estivesse doido da cabeça. Não, ele está mostrando os acontecimentos em sequência. É que a gente não para estudar. Isso. Mas na aula que vem a gente vai estudar. Amém. Tá bom? Isso aí em sequência. Entendido bem, então, aqui? Amém. Então, no céu, a gente já casou. A gente já está com Cristo 7 anos, a tribulação rolando na terra, e agora a gente está voltando para a festa de casamento, cujos convidados são os convertidos da tribulação, que são as virgens da parábola, das 10 virgens. Até aqui tudo bem, gente? Amém. Tranquilo? Então vamos lá, continuar lendo. E ele diz que regozijemos-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são que as bodas, a festa de casamento. Entende? E já a sua esposa, tá vendo? Já não é mais noiva. Ô glória, porque já se casou.
ela tá voltando para a festa, né? É perfeito, cara. É perfeito. E já a sua esposa se aprontou. E ele fala, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e... Porque o linho fino são as obras justas dos santos. E diz, ela está vestida como? De linho fino, branco e puro. Guarda bem isso aí. Guarda bem isso aí. E disse-me, escreve bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia. Está falando de quem se converteu na tribulação. Bem-aventurado esses que são chamados para participar da ceia das bodas, porque se converteram, né? Na tribulação, no caso, né? Isso. E disse-me, essas são verdadeiras as palavras de Deus. Agora, vamos para... Eu queria ler com você o versículo 14 de Apocalipse. Lê para mim o 14, para a gente fechar bem. O capítulo? O versículo 14 do capítulo 19. Leia para mim. Leia a partir do 11, Jesus voltando. Vamos ver o nosso Senhor Jesus voltando e a gente voltando com ele. Leia o 11 em diante, que eu não preparei aqui não. Leia, por favor, alguém. E viu o céu aberto. Eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro chamado Fiel e Verdadeiro. Oh, glória. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. A sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguia-no um exército que há no céu, Tá vendo? montando cavalo branco, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Aí, tá vendo? A igreja voltando com ele, ela não se preparou, vestido de linho fino, branco e puro. E agora, quem está seguindo ele, vestido de linho fino, branco e puro, é a noiva, a igreja, voltando com Jesus. Observa que ela não fica no céu, ela volta com Jesus. Amém. E aí é interessante, é esse diadema, né? O diadema, cadê? Tá aqui. E na sua cabeça há muitos diademas, quer dizer, não são 12, era 12 que tinha, que era a nação de Israel. Aqui mostra que vem a igreja, né? Completa. A referência à tribo, as 12 tribos. As 12 tribos, ele diz que o diadema é, como deveria ver, há muitos diademas. Então são muitas nações. Na verdade, ele governa sobre reis, né? Sobre muitos reis. Cristo é rei dos reis. Amém, pastor. E Senhor dos senhores, né? Ele governará sobre os reis. Cristo é aquele que vai governar sobre todo o planeta. Vai ter um governo único. Amém. E esses reis prestarão obediência ao Cristo. Coisa interessante, né? Oh, glória. É um governo para sempre. Então, a igreja volta com Jesus, é isso que ficou constatado, bem provado. Eu quero aqui ler também Apocalipse 3, do 4 ao 5. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de quê? Branco. Porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes Brancas. e de maneira nenhuma arriscaria o seu nome do livro da vida, e confessaria o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Por isso que a igreja está de vestes brancas, porque ela já passou pelo seu julgamento, e passou no crivo, e está andando com Cristo de vestes brancas. Eu estou provando que aquela é a igreja mesmo, Amém. e está voltando com Jesus. A gente vai agora ler, a gente já leu 19, não é? O Apocalipse 17, que também vai mostrar que a igreja volta com Jesus. São textos assim que eu quero deixar bem comprovado. Eu já vi muita gente falando que esses que estão voltando com Jesus são os anjos. Eu creio que anjos também vão voltar, porque eles aparecem durante a ceifa. Mas aqui fica bem claro que é a igreja que está voltando com Jesus nesses textos que eu estou lendo. Apocalipse 17. Apocalipse 17, 14. Eu estou querendo falar isso, que eu já vi muita gente tentando invalidar isso, sabe, ô Varão? Não, são os anjos que estão voltando. Eu vou falar, tudo bem, eu sei que os anjos vão voltar porque outros textos falam isso. Mas eu também não posso fechar os olhos, que está mostrando que esses santos aqui que estão voltando com Jesus é a própria igreja. Isso. Porque eu estou cercando de versículo para comprovar isso. Entende? Não adianta tentar escapar, ô Varão. Não adianta. Ela mesmo. Não adianta. É melhor se render, não? Rapaz, se a interpretação não está certa, eu dou o braço a torcer. Capaz, eu estava enganado.
Mostra o caminho. Até porque a gente pode errar, Sim. mas o cara fica insistindo. Vamos lá, Apocalipse 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os... Está falando os exércitos do anticristo, que vai combater, combate mesmo, vão tentar destruir Jesus. Coitado dele, né, cara? Aí diz, porque é Senhor dos senhores e Rei, vencerão os que estão com Ele. quem está com ele? Chamados eleitos e Fiéis. mostrando que a gente volta com ele, tá vendo? Vencerão os que estão com ele. Ou seja, quando Jesus voltar, a gente voltar com ele, a gente vai vencer o exército do anticristo. Na verdade, não vamos nem pelejar, né? O próprio Cristo vai destruí-los. E aí, sexta razão, né, do porquê a igreja não passa pela tribulação, é que a igreja tem promessa de ser retirada antes da tribulação. E a igreja tem promessa disso? Tem. Vários lugares. Apocalipse 3:10. Vamos abrir lá? A igreja tem promessa de ser retirada, né? Antes. E Deus cumpre suas promessas? Quem acha que não? Todas. É muita evidência, né, não, irmãos? Agora, as finais são as mais contundentes. O sétimo tópico é mais contundente. Realmente tem que ser muito negligente para não olhar, para não se dobrar. Apocalipse 3:10 diz o quê? Quem pode ler para mim? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Tá vendo? Então ele está dizendo que vai guardar, né, da hora da provação ou da tribulação que há de vir sobre o mundo todo. Então a igreja tem promessa de não passar pela tribulação. E agora vamos nos debruçar sobre o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Pastor, aí o bom que... Esse texto aqui eles gostam de usar. Eu estava olhando, pastor, que nesse pastor está falando de Apocalipse, ele sempre fala palavras que tem nos livros do Novo Testamento. Por exemplo, a palavra da minha perseverança, que fala muito em perseverar até o fim, alcançará a coroa da vida. Então vai ver que vai encaixando que a igreja realmente é aí, porque... Está falando em outros textos que a igreja tem que perseverar até o fim. Isso. O que perseverar até o fim será salvo. Isso. Então, pegando esse link, né, a gente vê que é muito forte essa base. Realmente que a igreja vem com Jesus. É um caminho, né? Isso. É um caminho que é bem desenvolvido aí. Um caminho interpretativo. Amém, pastor. Segunda, eu perdi agora. 2 Tessalonicenses 2. Eu vi esse negócio ficar se lembrando, aí eu... Eu vou lendo e vou interpretando. A carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita, a segunda carta, para tranquilizar os irmãos. A primeira carta, Paulo fala sobre o arrebatamento, no capítulo 4, né? Ele fala sobre o arrebatamento, e no capítulo 5, ele fala sobre os dias da tribulação. Ele começa a falar que virá como ladrão aquele dia e vai apanhar as pessoas de surpresa, e vai haver um tempo de perseguição e tal. Os cristãos de Tessalônica estavam experimentando um tempo de perseguição muito grande. Então, eles começaram a ficar se questionando. Será que a gente já não está vivendo os dias de tribulação? Será que a gente não está vivendo esse período? Então, Paulo escreve uma segunda carta para poder tranquilizar o coração deles. Entende? Ele está escrevendo essa segunda carta para mostrar, para pontuar algumas coisas que ele tinha falado na primeira. Certo? Que ele tinha falado para eles que a igreja seria arrebatada antes, que Deus nos livra da ira vindoura, e eles tinham se esquecido disso, entende? Então ele vai escrever agora a segunda carta para isso. O capítulo 2, no versículo 1, ele diz: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o quê? O dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum, antes daquele dia virá o que há? Apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Bom, esse aqui é um texto muito usado pelos pós-tribulacionistas para defender que a igreja passa pela tribulação por causa dessa palavra aí, apostasia.
Porque quando você olha para a palavra apostasia, ela normalmente ela é interpretada por nós como apostatar-se da fé. E para apostatar-se da fé, a igreja precisa estar aqui. Entende? Eles falam, a igreja vai estar aqui, vai estar apostatada, por isso que ela precisa passar pela tribulação. Ó, os caras, eles falam sobre isso. Agora, isso não está certo. Por que não está certo? Porque eu vou trazer para vocês a interpretação certa da palavra apostasia, que ela ganhou uma fama que não é a sua interpretação original. Mas primeiro eu queria falar sobre o motivo do porquê Paulo está trazendo essa instrução para eles. Ele está falando sobre o dia do Senhor. Ele fala como se o dia do Senhor já tivesse perto, já tivesse chegado. Isso não acontecerá. Isso o quê? Ou seja, o dia do Senhor não acontecerá sem que venha antes a apostasia. Antes de eu explicar o que é a palavra apostasia, deixa eu explicar o que é o dia do Senhor. Essa expressão dia do Senhor, ela é um período de tempo que vai desde o arrebatamento da igreja, passa pela tribulação, engloba a segunda vinda de Cristo, engloba o milênio. É muita coisa. É um período de tempo grande, o dia do Senhor. Mas, especificamente, tecnicamente falando, vamos dizer assim, está se referindo ao período da tribulação. Tá certo? Tecnicamente, aqui, nesse contexto, está falando sobre o período da tribulação. É muito famoso a gente ver isso, os profetas falando, o dia do Senhor virá como ladrão, o dia do Senhor virá com grande destruição, falando do período da tribulação. Então, o dia do Senhor aqui está se referindo tecnicamente aos 7 anos de tribulação. Até aqui tudo bem? Amém. Então, Paulo está falando que isso não acontecerá, isso que o dia do Senhor não vai acontecer sem que antes haja a apostasia. E o que essa palavra apostasia significa? A gente vai encontrar 15 ocorrências da palavra apostasia no Novo Testamento. Quantas? 15 ocorrências. 14 ocorrências têm a ver com saída, separação, retirada. Uma única ocorrência tem a ver com apostatar-se da fé, como as pessoas querem traduzir. 14 ocorrência tem a ver com retirada, saída. Por exemplo, ela é usada em Atos 17, quando vai falar que Moisés retirou o povo do Egito. A palavra ali é episteme. Ela é falada também quando Jesus fala sobre divórcio, sobre separação. Para falar de divórcio e separação de corpos, né? Era usado, é a palavra episteme. Aqui também é a palavra episteme. Em 1 Timóteo 4:1, fala sobre que nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Nesse contexto, está falando sobre apartar-se da fé. Só ali. Tem 15 ocorrências e só em 1 Timóteo 4:1 se refere a apostatar-se da fé. Por quê? O contexto é sobre apostasia. Todo o contexto favorece isso. Ele está falando sobre apostatar-se da fé, sobre a seguir doutrinas de demônio. Agora aqui, a palavra aparece isolada. Todas as vezes que a palavra aparece isolada, ela significa afastamento, ou separação, ou saída. Agora eu vou trazer para vocês uma realidade. Ela ganha uma fama, ela foi transliterada para o português com uma fama para a gente de simplesmente abandonar a fé. Quando fala apostasia, a primeira coisa que vem na cabeça é abandonar a fé. Mas, quando ela foi colocada no texto, essa não foi a intenção de Paulo. Eu vou provar porquê, depois de eu explicar uma outra palavra que a gente também pegou uma cultura errada do seu significado. Quer ver? A palavra autópsia. A palavra autópsia significa auto em si mesmo. Psia, exame. Então, a autópsia é exame em si mesmo. Mas a gente usa a palavra autópsia para se referir ao exame no morto. A necrópsia. Agora, o certo é necrópsia. Porque a autópsia é exame em si mesmo. Como que o morto vai se examinar a si mesmo? Entendeu como que ela ganhou uma fama que não é o certo? O certo é necrópsia, mas ninguém fala necrópsia. Se você falar necrópsia, vão pensar que você está doido. Porque essa palavra ela ganhou uma fama que não é a certa. A mesma coisa a palavra apostasia. Ela ganhou uma fama apenas de apartar-se da fé. Mas no Novo Testamento, na maioria das vezes, 14 vezes, ela não significa isso.
Como aqui, ela não significa isso, porque o contexto não é esse. Apostasia aqui significa simplesmente separação, ou afastamento, ou retirada. Eu consigo provar isso para você, porque as Bíblias que foram escritas a partir de 1384 em inglês até 1608, certo? Todas elas traziam como retirada. Essa palavra no original era retirada que eles colocavam. Por exemplo, na Bíblia de Wycliffe, John Wycliffe, a primeira versão inglesa, depois a Bíblia de Breches, a Bíblia de Kremes, a Bíblia de Theodor Bessa, a Bíblia de Genebra, que é muito usada pelos calvinistas também, de Tyndale, de Coverdale, todas essas Bíblias vinham com a expressão retirar primeiro. King James também tem? A King James não, mas essas versões que eu falei, de 1384 até 1608, vinha retirar primeiro. Então, assim, isso não acontecerá sem que primeiro a igreja seja retirada. É o certo o texto. Está bem explicado aí? Amém. Então, a apostasia aqui não significa que a igreja estará na tribulação, mas muito pelo contrário, ela será retirada. Então ele fala assim, então será revelado o homem do Pecado. o filho da perdição. Quem é esse? O próprio anticristo, né? Ele é o homem do pecado, o filho da perdição. Aí ele fala no versículo de número 4, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, eu costumava lhes falar essas coisas? Tá vendo? Ele ensinava isso nas igrejas. Agora o povo esqueceu, né? E ele está o quê? Relembrando eles. Aí ele vai falar agora, aí ele vai falar agora, e agora vocês sabem o que está detendo. Agora vocês sabem o que está detendo. Por que ele está falando agora? Vocês sabem o que está detendo? Porque ele acabou de falar. Ele acabou de dizer que o que detém a manifestação do anticristo é a igreja na terra. A igreja é a luz do mundo, certo? A igreja precisa sair para o anticristo se manifestar, porque a luz abafa as trevas. A luz precisa ir embora. Os irmãos, ele acabou de dizer, agora vocês já estão sabendo que o detém, porque ele acabou de dizer. Na verdade, ele não está sendo muito pormenorizado, porque ele já tinha tratado disso na primeira carta, quando ele falou sobre o arrebatamento. Aí ele fala, agora você já sabe o que o detém. Aí ele fala, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, ou seja, o espírito anticristo já está no mundo, né? A gente sabe disso. Restando apenas que seja afastado aquele que o detém, ou até que seja posto fora. Quem detém a manifestação do anticristo é a igreja. Quando a igreja sair, o anticristo então se manifesta. Certo? Então a igreja precisa sair, olha só a condição. Para o anticristo aparecer, a igreja precisa ser retirada. E isso não tem negócio. Você não está vendo? Amém. É mais uma razão do porquê a igreja não passa pela tribulação, porque ela precisa ser retirada, afastada, para que o anticristo venha se manifestar. Bom, o último tópico da noite, né, a sétima razão do porquê a igreja não passa pela tribulação, é que Deus não nos destinou para a ira. Agora eu vou abrir uns textos aqui que é bem claro, para a gente finalizar. Bom, eu quero que os irmãos abram Sofonias, capítulo 2, versículo 1. Eu sei que você nem leu Sofonias esse ano. É um texto esquecido, não é? Profeta esquecido. Mas vamos ler ele, que eu quero definir uma palavra aqui com você. E a gente já está pertinho de terminar, né? 2 horas de aula, cara. Seguida, vocês são os heróis, né? Eu ouvi 2 horas... Vou passar mais 2 ouvindo de novo. Vai ouvir de novo, né? Depois, né? Bom, eu vou pontuar. Pronto. Isso fica gravado. Eu estou meio atrasado, eu vou editar a da aula semana passada e vou postar lá. Amém, pastor. É que essa semana eu não tive tempo, né? Eu estava na igreja pintando, né? Tá ocupado, né? Tava bem, Vou colocar. Esse dia foi terrível, né, Marão? Mas
eu vou estar fazendo essa edição. Vamos lá, Sofonias 2, do 1 ao 3. Semana que vem a gente entra no Apocalipse, tá certo? Amém. Amém. Já passou por ele hoje? Entrar para estudar, né? Agora vamos mergulhar no livro. Sofonias 2, do 1 ao 3. Quem pode ler para mim? Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tem desejo, antes que saia o decreto, e o dia passe como a bragana, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. A ira do Senhor. A ira do Senhor, pode continuar. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os monstros da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura serei escondidos do dia da ira do Senhor. Pronto. Desculpa. Porventura serei escondido do dia da ira do Senhor. Da ira do Senhor. Então essa palavra ira é muito repetida em Sofonias, falando do período da tribulação. Então, o dia do Senhor, o dia da ira de Deus, a ira do Senhor, toda essa expressão se refere aos 7 anos de tribulação. Certo, gente? É um outro nome que é dado no Antigo Testamento para falar da tribulação. Agora, Paulo, eu gosto de pegar aqui, André, para falar. Paulo não tinha 5 anos de idade. As pessoas acham que Paulo não tinha 5 anos de idade. Quando Paulo coloca uma palavra no texto, ele está bem consciente do que ele está fazendo. Eu vou abrir aqui 3 textos com você, que vai mostrar que Deus nos livra da ira. Ele vai usar a palavra ira, mostrando que a igreja não passará pela ira. Ele não está botando essa palavra ali de graça. Ele sabe o que a palavra significa muito bem, o seu peso que ela tinha no Antigo Testamento. Certo? Ele ouviu muito isso na época, né, pastor? A ira. Peraí, me dá uma resposta, Deus, aqui. Ira é o período da tribulação. Eu quero abrir os textos com você.